Olá, boa noite, bem-vindos. Vamos começar mais um ITK Comenta. Deixa eu ver se a Carla e o Bruno já chegaram. Enquanto eu vou colocando eles, para quem está vindo pela primeira vez, o ITK Comenta é uma live que acontece toda quarta-feira aqui na página do ITK, onde a gente não coloca um tema pré-estabelecido, mas a gente abre uma caixinha de perguntas toda quarta de manhã aqui no Stories do ITK, onde vocês podem enviar dúvidas, perguntas, comentário e a gente comenta sobre a sugestão de vocês. A live ela fica salva e os comentários a gente deixa aberto para caso vocês queiram trazer interagir de alguma forma, essa é a ideia, tá bom? O Bruno já está aqui, vou colocar. Oba, boa noite, entrei. Semana passada tivemos um problema, meu celular não entrava, hoje nós entramos. Boa noite, sejam bem-vindos. Falta o Bruno. Pois é, agora o Bruno que não está entrando. Vamos ver o que aconteceu com o do Bruno. Que bom estarmos juntos aqui, mais esse ITK Comenta. Semana passada tivemos aquele desafio e a gente teve outros problemas depois, não sabíamos se agora ia entrar e entrou. Que alegria, tanta gente conhecida, sejam bem-vindos. Vamos esperar o Bruno. Enquanto isso, a gente pode ir conversando um pouquinho. Boa noite. Que alegria ver vocês também. O Bruno vai pagar o atraso. Primeira vez na quarta, então seja muito bem-vinda a esse programa que nós pensamos, porque sempre vocês veem nós três em separados, né? Em momentos separados. E muitas pessoas mandavam direct para a gente, mensagens, faz uma live vocês dois, faz uma live vocês dois. Então nós falamos, vamos fazer uma live nós três, aberta para as perguntas de vocês, para as dúvidas de vocês. E é o que nós fazemos. A gente sempre na quarta-feira de manhã a gente solta a caixinha de perguntas. Vocês mandam, eu estou com as perguntas aqui, ó, a gente vai passando. E agora nós vamos só esperar o Bruno chegar e vamos começar a falar com vocês, responder algumas perguntas. Está tendo algum problema, Rafa, com o Bruno? Não sei, não tá igual a mesma coisa que você semana passada. Poxa, será que está aguentando só duas pessoas? Não, porque eu entrei, né, na semana passada com o da Júlia. Nosso universitário já deve estar lá, falando. Você é mãe do Bruno também? Não, do coração. No coração eu tenho como um filho, mas ele tem a mãe dele, é uma pessoa maravilhosa, que a gente sempre está junto, as duas famílias. Ele tem a mãe dele, eu não sou mãe, sou sogra. Vamos ver se a Júlia... Nós já atualizamos o Instagram, já fizemos tudo, mas a Júlia já está lá, ela já ajuda o Bruno. Bruno chegou, vamos ver. Não, ele tá na live, mas não tá deixando eu entrar. Você é mãe de todos nós, que alegria. Quantos filhos. Tem muita gente bênçãos. perguntando onde que fica a caixa de perguntas. A caixa de perguntas fica no Stories do ITK. Todo dia que tem live no ITK, a gente abre uma caixa de perguntas referente àquela live. A da live de hoje, toda quarta-feira de manhã, a gente coloca a caixa de perguntas do ITK Comenta. Mas, se você tiver
foram bastante perguntas, a gente já está com elas escritas. Mas se precisar, a gente chama... Você pode mandar aqui pelos comentários que a gente vê. Calma aí que a gente vai ver. Bom, Rafael, está tendo algum problema aí? Senão a gente faz a primeira pergunta, a gente vai respondendo. A Júlia já está. Estão falando assim, pede a Júlia para ajudar o Bruno. Todo A mundo Júlia já tá sabe que é a lá. Júlia. A Júlia já está com o Bruno. A gente tem que ver o que... Resolvemos o problema, ó. Resolvemos o problema. Isso aí, meu genro. Resolva tudo. Ajeita a coisa aqui. Apareçam os dois aí. Boa noite. Boa noite, seja bem. Temos que depois ver o que vai acontecer. Porque que houve um dia eu, um dia você. Né? Mas, Nós estamos achando que o problema é live com 3 pessoas. Não, mas não tem muita gente fazendo. Bom, vamos, então vamos seguir assim? Nós três juntos? Vocês estão aguardando alguma coisa aí, vocês dois? Nós estamos tentando conectar mas vamos indo assim. Vamos entrando, a Júlia vai tentando, e se a Júlia conseguir, o Bruno se desloca, se a Júlia não conseguir, a gente vai por aqui. Pode ser? Pode. Quer dar boa noite, meu genro, que hoje quem atrasou foi você? Boa noite, hoje eu vou ter que pagar o atraso, certo? Isso aí. Eu vou começar com a primeira pergunta. Então, pode? Pode. Identifiquei minha criança ferida. Qual é a técnica que eu utilizo para acolher hoje? Vai você, então, que chegou atrasado, paga a primeira pergunta. Vamos lá. Agora que você reconheceu sua criança ferida, você quer saber qual é a técnica que você pode usar. A gente costuma dizer que as técnicas para você cuidar de uma criança ferida são várias, né? Algumas daquelas que a gente gosta de trabalhar. Primeiro, identificar, que é o que você já fez. Segundo, que é o que a gente trabalha, por exemplo, no segundo dia da mentoria. É ir ao encontro da criança, dar acolhimento à criança. E aí as pessoas perguntam, o que é acolher a criança ferida? E a gente costuma dizer, depende. O que é acolher para você? Para algumas pessoas é literalmente ir até aquele momento e carregar aquela criança no colo. Acolher pode ser dar o suporte que aquela criança não teve. Então, se ela precisou de companhia e não teve, você pode dar. Isso é o acolhimento. Então, isso é uma das formas de você trabalhar a sua criança ferida. Outra forma que a gente trabalha também no segundo dia da mentoria é levar o recurso do adulto para a criança ferida. Porque a criança ferida ela só surgiu porque naquele momento você não teve suporte, não teve recurso para lidar com aquela situação. E aí surge a criança ferida. Hoje, com a experiência do adulto, com o recurso do adulto, quando você pode levar isso para a criança ferida, aí você transforma não o que aconteceu, mas o significado que a criança deu para aquilo que aconteceu. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta que passou aqui, ó, todo mundo tem uma criança ferida? Quer emendar? A gente costuma dizer que todo mundo tem pelo menos uma criança ferida. E a gente faz uma brincadeira que tem gente que tem uma creche de crianças feridas. São muitas crianças feridas. E, na verdade, eu, por exemplo, digo por mim, eu tenho várias crianças feridas. São várias situações que nós vivemos e que, de alguma forma, criaram um impacto em nós. Isso ficou impresso. Então, no caso da mentoria, por exemplo, no final de semana a gente tem a mentoria, começa na sexta-feira. E tem várias pessoas que refazem a mentoria, estão refazendo pela segunda, pela terceira vez. E aí a gente pergunta, por que você está aqui? E a pessoa diz, porque eu identifiquei uma outra criança ferida, uma nova criança ferida. E a gente faz essa brincadeira com a creche, as pessoas dão risada, mas é verdade. Porque a gente passa por várias situações nas nossas vidas e muitas delas nos marcam. E aí eu posso transformar, a cada encontro que eu tenho com uma criança ferida nova, eu posso transformar. E isso nós estamos falando das crianças feridas que você já identificou. E das que eu já identifiquei, que o Rafa já identificou, que a Carla já identificou. Quantas são as crianças feridas que nós temos, que nós ainda não identificamos? E talvez um dia a gente vai identificar e vai perceber, puxa, isso daqui parecia que não era algo para mim. E de repente, isso vem.
talvez uma nova criança ferida identificada. E o que muitas vezes acontece também, a gente dá esse exemplo na mentoria, fazendo uma metáfora aqui, comparando a gente com uma cebola, por exemplo. Não sei se todo mundo aqui cozinha e tem essa habilidade, mas sabe o que é uma cebola, todo mundo sabe. Uma cebola, ela é formada por várias camadas, né? E muitas vezes o que a gente tem lá no meio da cebola, na última camada, é um sentimento que a criança ferida foi significada com aquele sentimento de medo, por exemplo. E aí, durante a minha vida, eu vou vivendo uma série de experiências onde eu vou reforçando camadas desse mesmo medo. E não necessariamente vai falar, são várias crianças feridas. As camadas, elas podem ser várias crianças feridas, cada camada, por exemplo, uma criança ferida, ou ela pode ser uma mesma criança ferida que tem origem no mesmo medo, mas que vai se repetindo ao longo da vida por várias outras vezes, em várias idades diferentes também. Isso também é possível. Muito bom. Muito bom. Vamos continuar. Vocês têm alguma pergunta aí? Eu vou fazer uma pergunta aqui, então. Como se sentir motivada para mudar hábitos? Então, como se sentir motivada para mudar hábitos? Quer responder, Rafael, ou eu respondo? A primeira... Eu falo muito isso com meus clientes em terapia. Às vezes minha cliente vem assim, alguns clientes, e tem uma específica que a gente está trabalhando agora, que ela vem muito assim, porque eu preciso, não sei o que, não. E aí fala alguma coisa. E aí eu falo assim, você precisa ou você quer? Porque é muito diferente, eu preciso mudar um hábito do eu quero mudar um hábito. Se eu preciso, geralmente é uma coisa que ou é imposta para você, é uma obrigação, isso se torna um peso. Agora, quando eu falo eu quero, geralmente é porque vem realmente uma vontade genuína de dentro. Então, esse é o primeiro ponto. Para você mudar um hábito, você tem que se conscientizar, primeiro, deste hábito, dos ganhos secundários que você tem com este hábito e o que você quer realmente transformar. Então, eu quero, por exemplo, abrir mão disso daqui para quê? E eu tenho que achar essa vontade, esse querer. Eu quero isso. Não é, eu quero... Eu preciso... vou dar um exemplo desse aqui. Eu preciso ganhar dinheiro. Tá, você e todo mundo. Agora, o que você quer com este dinheiro? Por que você precisa ganhar este dinheiro? Tem que ser alguma coisa um pouco maior do que só como se fosse uma obrigação, algo imposto. Então, o primeiro ponto que eu te convido a olhar é por esse prisma. O que você realmente quer? Não só nessa linha do preciso. Muito bom. E vou fazer um complemento, porque eu acho que talvez possa ajudar. Muito nessa linha do que o Rafa falou. Uma vez eu recebi uma cliente, ela disse assim, eu perguntei, o que é que te traz aqui? E ela disse assim, eu preciso parar de fumar. E eu perguntei para ela, por quê? Ela falou, porque os outros se sentem muito incomodados. E eu falei, tá, mas por que você precisa parar de fumar? Não, só porque os outros se sentem muito incomodados. Eu perguntei, você quer parar de fumar? Ela falou, não. Então não tem no que te ajudar. Porque se você não quer fazer essa transformação, você não vai encontrar essa força que é o que o Rafa está falando. Então esse é o primeiro ponto, querer. Agora, existem outras situações, e a gente falou nisso numa live também, que não tem muita motivação. Então, por exemplo, eu preciso transformar o hábito que eu tenho de não arrumar a minha cama. Como é que eu vou fazer para ficar motivada para arrumar a minha cama? Não tem. Você levanta, vai lá e arruma a cama. Todos os dias, mesmo sem ter vontade. Como é que eu faço para ficar motivada para o hábito de lavar a louça? Se você não gosta de lavar a louça, não tem o que fazer. Você sabe que todo dia você vai lá e lava a louça. Então, muito disso é colocar em prática aquilo que eu preciso fazer. Então, eu encontro essa ação, eu encontro essa força, mas eu vou para a ação. Eu coloco em prática aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que eu gostaria de transformar. E só mais uma coisa que eu acho que faz um gancho, até porque a gente estava falando antes de criança ferida. Tem algumas coisas que você precisa assumir esse papel do adulto, como o Bruno está falando agora, e entender que você não tem a escolha de não fazer. Não importa se você vai estar motivado ou não, mas você vai ter que cumprir, né? A minha mãe, esta pessoa querida que vocês estão vendo aqui, por exemplo, muitas vezes, na minha infância, adolescência, até na fase adulta, simplesmente fala, vai fazer, ponto final. Porque tem que fazer. Tem coisa que a gente não tem a opção de, hoje eu acordei inspirado, hoje eu estou motivado,
hoje os astros todos estão alinhados e agora eu vou ter vontade de fazer. Não, tem coisas que são obrigações da própria infância, da adolescência, que tem obrigações também, mas obrigações da vida adulta que você precisa fazer. Então não importa se você vai estar motivado ou não. Se você não tem uma funcionária que vai arrumar a sua cama não vai se arrumar sozinha, então você vai ter que arrumar a sua cama. E isso não importa se você vai estar motivado ou não, é uma tarefa que você precisa fazer. E o que acontece muitas vezes é que a gente não entra neste papel do adulto e fica na birra da criança. E muitas vezes isso também pode ser uma criança ferida. Do tipo, não vou arrumar, e aí fico fazendo picuinha, fico fazendo birra, porque eu quero que alguém venha arrumar para mim. Porque eu quero atenção, ou porque eu quero chamar a atenção, ou porque eu acho que se ninguém arruma para mim, ninguém está cuidando de mim, ninguém está me dando atenção. E aí eu fico só na birra desta criança ferida. E não assumo, na idade que eu tenho, de 30, 40, 50, que qualquer que seja a sua idade. Então, é um ponto também para se colocar atenção. Muito bom. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com uma professora minha, que ela fala: algumas vezes você precisa abrir mão do que você quer para você ter o que você precisa. Então, algumas vezes abrimos mão do que queremos para ter o que precisamos. O exemplo disso é lavar a louça. Um exemplo prático. Hoje eu havia me comprometido a fazer o almoço lá em casa. O Rafael e o Bruno almoçam nos feriados lá. Nós havíamos combinado que o almoço ia ser lá. E combinamos que eu iria fazer o almoço, não iria pedir comida, eu iria fazer o almoço. Quando eu comecei a fazer o almoço, estava o Tadashi, a Júlia lá fora, conversando, brincando com as cachorras e tal. Naquele momento, eu quis estar ali fora. Era o que eu queria. Era estar sentado ali fora também, brincando com as cachorras e conversando, dando risada, dando gargalhada. Mas o que eu precisava? Eu precisava fazer o almoço, porque eu sabia que daqui a pouco era a hora do almoço, e se eu não fizesse, era o que eu tinha me comprometido, não ia ter almoço. Ou eu ia ter que pedir de alguma coisa que eu não estava querendo que pedir. Eu queria ter feito o almoço. Então, às vezes, você abre mão do que você quer para ter o que você precisa. Né? E como que a gente faz isso? Responsabilidade pessoal. Comprometimento com a sua vida, comprometimento com você. Nenhuma criança quer guardar. O Rafael falou, ela sempre fez a gente fazer algumas coisas. Nenhuma criança quer guardar os brinquedos. Nenhuma criança, todas as crianças querem brincar, espalhar os brinquedos pela casa inteira. Mas ninguém quer guardar. Mas você abre mão do que você quer para você ter o que você precisa. Para você poder brincar amanhã de novo, agora você precisa guardar os brinquedos. Senão amanhã você não vai brincar. Então, abre mão do que você quer algumas vezes para ter o que você precisa. E sabe o que é interessante? Que lá na frente, quando você tiver com o que você precisa, aquilo se torna uma coisa bacana, uma coisa boa. Então, quando eu abri mão de estar lá conversando, rindo, brincando com as cachorras e fiz o almoço, e na hora que eu servi o almoço, estávamos nós todos, nós 5, na mesa, e a comida estava boa, e um elogiando, outro fazendo outro, pronto, aquilo era o que eu queria. Aquele era o momento de alegria. Percebem? Então, só esse complementozinho. A Sandra perguntou aqui se você é uma boa cozinheira, minha sogra. Minha sogra não é sempre que ela cozinha, entendeu? Mas quando ela cozinha muito bem. É uma excelente cozinheira e valeu muito a pena você ter feito o seu preciso do que você quer, senão a gente não tinha almoçado hoje. Foi muito bom. Bom, então pronto, respondido. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente comentar aqui também, porque muitas vezes a gente fica ou procrastinando, mas imaginando tanto a situação que o sofrimento é muito maior na nossa cabeça do que a gente está criando ou imaginando como vai ser, do que realmente a prática daquilo que precisa ser feito. Isso geralmente é com qualquer coisa, né? Para resolver uma discussão, eu fico lá elaborando o discurso, como vai ser, o diálogo, eu fico sofrendo, como que vai ser, como que não vai ser. E quando eu vou realmente, de repente, ter a ação daquilo, é muito mais simples e se resolve de uma forma muito mais inesperada do que eu estava lá imaginando ou programando. Então, às vezes, faça, né? E aí você vê depois como é o resultado. Muito bom. Próximo. Desculpa, é sua, Carlota.
Quer fazer uma daí? Porque a outra que está aqui, eu acho que eu que vou ter que responder, porque é sobre constelações. Então eu vou perguntar aqui, que é uma pergunta que apareceu aqui e também apareceu várias vezes aqui na live. Como identificar uma criança ferida? Tem várias formas de você identificar uma criança ferida, né? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram ontem, inclusive uma pessoa me perguntou isso. Você não necessariamente precisa... As pessoas acreditam que você precisa lembrar de uma situação no seu passado que ali é uma criança ferida. E não necessariamente precisa ser isso. Podem ser situações que você lembra, com tantos anos eu me perdi dos meus pais. E não necessariamente isso é uma criança ferida, mas pode ser. Essa pode ser uma primeira forma. Um segundo ponto, e aí que eu acho que é o mais eficiente, é você começar a prestar atenção nos seus comportamentos e sentimentos hoje, com a idade que você tem, que a gente considera hoje adulto. Quais são esses comportamentos? Quais são esses sentimentos? E aí, de repente, você vai ver que, de repente, algum sentimento é muito exagerado. Ou não condiz muito com a idade que você tem. Ou um comportamento que você tem esse comportamento, você tem esse hábito, e aí, de repente, você fala assim, não, mas isso não sou eu. Você não entende porque vem esse comportamento. Eu acho que o primeiro ponto para você identificar a criança ferida, eu colocaria atenção nos comportamentos e sentimentos. E como o Rafa acabou de dizer na pergunta anterior, muitas vezes esse nosso comportamento de fazer birra em relação às coisas que estão acontecendo, eu não quero, eu não vou fazer, eu não brinco mais. Isso é muito típico da criança. Esse tipo de comportamento de birra, outro tipo de comportamento muito típico da criança ferida. Ninguém gosta de mim, ninguém me compreende, eu não sou importante para ninguém, ninguém me escuta, ó que vida dura. Isso é Se vitimizar. Esse é um comportamento muito típico da criança. Porque o adulto consegue compreender, mas a criança não. Então, são exemplos, como o Rafa disse, às vezes eu não tenho uma lembrança específica de algo que aconteceu, mas eu tenho um comportamento hoje que é desproporcional. Que, de repente, uma pessoa faz um negócio para mim que é 1 e eu explodo, dou uma resposta 10. Aí depois eu paro e penso, ué, mas parece que não era para tanto isso que eu fiz. Esse é um exemplo de comportamento desproporcional que pode estar ligado a uma criança ferida. Sentimentos que você não consegue lidar, não consegue administrar. Muito bom. Vou ver se amanhã a gente faz uma... agora eu comecei a falar, vou ter que... amanhã a gente faz uma live específica de crianças feridas, que aí a gente pode resolver, porque está vindo muitas perguntas, né? Essa próxima pergunta eu vou fazer e eu mesma vou responder, eu acredito que os meninos prefiram assim. Nas constelações, pais adotivos não têm filhos e netos que os honrem, apenas os biológicos? Vejam, não é assim, tá? Se você já me ouviu falando sobre constelações, os vínculos, o que... Eu fico buscando as palavras que possam ser mais simples, mais fáceis para... Porque, às vezes, as constelações, as pessoas se sentem agredidas, né, com algumas coisas das constelações. Mas é assim, os vínculos são criados de duas formas. Vínculos de sangue, né? Então, eu nasci nesta família, eu estou vinculada a esta família. Independente se eu sou filha só da mãe, se eu sou filha só do pai, se eu tenho um problema, se eu tenho uma esquizofrenia, todos os excluídos nasceram naquela família, eles pertencem, eles fazem parte daquela família. O segundo vínculo, ele se dá de duas formas. Ou por atos, comportamentos de amor genuíno, grande e verdadeiro, ou por traumas e dores muito grandes. Isso também vincula. O que significa? Significa que o pai adotivo, a mãe, a família adotiva tem vínculo, pertence àquela criança e aquela criança pertence àquela família. Mas também um assassino, um estuprador, também gera vínculo. Esse tipo de trauma e de dor, por quê? Porque é tudo que te impacta, de alguma forma, imprinta algo muito doloroso ou muito amoroso em você. Isso gera vínculo. Então, voltando para a nossa pergunta, os pais adotivos não têm filhos e netos que os honrem? Sim, eles têm. Porque
quando uma mãe não pode cuidar do seu filho por algum motivo que não vem ao caso, que nós não estamos aqui para julgar absolutamente ninguém, quando a mãe não pode, ela entrega esta criança e alguma outra mulher ou homem que tem uma amorosidade muito, muito, muito grande, acolhe aquela criança. A partir deste momento, o vínculo é estabelecido. Então, essa criança tem dois vínculos diferentes. Um vínculo de sangue e um vínculo de amor. É claro que algumas características, alguns históricos, vão vir pelo vínculo de sangue. Por exemplo, você não é porque eu te adotei que você vai ter a minha cor de cabelo, a minha tonalidade de pele, a minha cor de olhos, minha estatura, minhas feições, né? Então, isso só se dá por vínculo de sangue. Agora, eu te adotei, você tem um vínculo de amor comigo muito grande. Não significa que porque você não tem a minha cor de cabelo, a minha cor de olhos, que nós não estamos vinculados. Então, isso às vezes é delicado, mas veja bem, os sistemas familiares, os traumas que aquela criança traz, ela vai trazer da família de origem, como ela traz a cor dos olhos e a cor dos cabelos, tá? Mas o vínculo de amor, ela está também, tanto com a família de origem, como com a família que a cuidou, que está adotando. Então, por sua vez, ela honra esse pai e essa mãe, porque perceba a grandeza deste homem e dessa mulher. Perceba a grandeza de acolher esta criança com tudo que ela traz, com os seus pais que a geraram, com a família dos seus pais. Quando você acolhe tudo. Então, por sua vez, os filhos deste filho, os netos, também honram esses pais que adotaram, com tudo que eles fizeram, e os filhos destes e os filhos destes. Então, são dois vínculos diferentes, o vínculo de sangue e o vínculo de amor. Ambos merecem o mesmo respeito, a mesma honra, o mesmo lugar no coração. Porque nós não podemos exigir que uma criança não ame a sua mãe biológica, não ame o seu pai biológico. Isso é uma dor muito grande, isso provoca um desarranjo no sistema muito grande, né? Então, como nós também podemos acolher o amor dessa criança. Quantas vezes a gente está constelando e no final de um trabalho de uma criança adotiva, a criança precisa olhar para sua mãe verdadeira e falar com ela, minha querida mamãe, olhe para mim com carinho. Olhe para mim com carinho quando eu estiver olhando para minha mãe biológica com amor. Porque, às vezes, o pai adotivo e a mãe adotiva não querem que a criança olhe para aqueles pais com amor, como se fosse uma traição. Mas amplie o seu olhar. A criança ama o adulto que o gerou e o colocou no mundo. E ama o adulto que o permitiu ficar neste mundo. Cuidou dele para que ele fique neste mundo. Tá bom? Vamos lá, meninos. Muito bom. É outra linha? E hoje nós vamos até um pouco mais tarde para pagar, então, o meu atraso hoje, né? Para não ficar devendo. E o meu atraso da semana passada. Isso. Eu tenho uma aqui agora muito interessante. Bastidores da meditação. Nós nunca recebemos uma pergunta dessa. Bastidores da meditação. Às vezes dá preguiça. Como é esta preparação de temas? Que delícia. Eu vou falar da minha parte, depois os meninos falam deles. Eu acho que preguiça, eu particularmente nunca tive. É claro que, por exemplo, como a gente fez esses compromissos, já tem algum tempo, né, alguns meses que a gente está nisso, a gente se coloca alguns limites, algumas regras. Por exemplo, hoje a gente não está fazendo mais às 6 da manhã, mas quando a gente fazia às 6 da manhã, da minha parte, eu não me permitia estender meia-noite, em nada. Porque eu queria estar bem inteira às 5h30 da manhã. Então, isso às vezes fala assim, nossa, mas vamos jantar na casa do Rafael e do Bruno, por exemplo, tomar um vinho? Não, eu não, porque eu quero estar bem inteira e eu sei que se eu estendo a meia-noite, mas não era preguiça. Em nenhum momento eu tive preguiça. Nenhum momento eu tive preguiça. Por quê?
Na verdade, estar na meditação, ter a companhia daquelas pessoas que estão ali com a gente, preenche, nutre tanto, me alegrava tanto, então preguiça não. Às vezes a gente precisa abrir mão do que a gente quer para ter o que a gente precisa. Isso, às vezes, a gente precisa. Às vezes, por exemplo, eu não queria estar de pó no rosto ou fazer alguma coisa desse tipo. Eu queria estar com a minha cara limpa e lavada. Mas não posso, eu tenho 54 anos. Vocês já imaginaram se eu chegar com todo mundo espantado a live, né? Com a cara limpa e lavada? Eu tenho que passar pelo menos um pozinho, né? Mas nada de preguiça. É uma alegria, é um prazer, é uma honra, é de fato muito bom. Como é esta preparação de temas? Eu não sei como os meninos funcionam. Eu penso, antes da semana que eu for entrar, eu penso alguma coisa que eu gostaria, ou o que está acontecendo no momento presente no país, no planeta, enfim, ou alguma coisa que tenha me tocado muito naquela semana, e eu sempre fico pensando de que forma eu posso transformar isto em mim e ajudar as pessoas a transformarem isto nelas. Então, sim, eu tenho uma organização interna que eu preparo o que eu quero falar. Agora, não a fala em si. Então, eu sei, por exemplo, eu quero falar sobre acolher os pais, né? Então, eu sei que este é o tema. Agora, o que eu vou falar, o que vai vir, aí é muito de intuição, é muito de na hora. Na hora eu sinto, eu tenho um script do que eu quero falar. Eu quero falar sobre acolher os pais, né? Então, eu quero fazer uma semana de acolhimento de pais. Então, eu tenho isso em mente. Agora, o que vai sair no dia, o que vai trabalhar no dia, aí fica mais para o dia, para a hora que a gente está de frente, assim, parece que a gente está falando para uma tela, mas não é. A gente sente a egrégora, a gente sente todas aquelas pessoas juntas. Então, da minha parte é assim. Agora, dos meninos, é com eles. Eu acredito muito numa frase que eu já falei, inclusive, isso para vocês na meditação, que é: você não leva o outro aonde você não está. Então, eu acredito que para a gente poder estar à frente da meditação, conduzindo a meditação, a gente precisa primeiro vivenciar aquilo que a gente está propondo, o exercício, a reflexão, o que quer que seja. Então, a primeira coisa que eu acho que eu e o Bruno, a gente compartilha um pouco disso, mas a gente vivencia realmente aquilo que a gente está passando. Terapia, por exemplo, vocês já cansaram de ouvir, eu faço desde os 6 anos. Teve pequenas pausas, né? Troquei de terapeuta ao longo desse período todo, lógico. Tive terapeuta infantil, tive terapeuta especializada em adolescente. Hoje eu tô com uma outra terapeuta muito querida e faço com ela uma vez por semana. Então, me cuidar neste lado, eu acho que também é um motivo de preparação. O que a gente fez desde que precisou assumir as meditações? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas eu acho que isso me forçou a procurar mais, a me debruçar mais sobre livros, sobre temas, pesquisas e coisas do tipo, para poder levar mais conteúdo, estar mais atento a conteúdos novos, a coisas novas, para poder passar isso para vocês. Além disso, uma coisa que a gente sempre fez, e com a pandemia, assim como todos vocês, a gente precisou se adaptar de uma outra forma, participar de cursos, vivências como aluno. Porque eu acho que é extremamente importante a gente também se trabalhar. Né? Quando a gente fala para vocês que o caminho de autoconhecimento ele tem começo, tem meio, mas não tem fim, isso é verdade. E a gente nunca se colocou como sendo melhor do que vocês ou melhor do que alguém, porque a gente não é. Então, a gente também precisa se trabalhar, a gente também precisa meditar, precisa fazer tudo que a gente fala para vocês, a gente também precisa fazer para poder continuar passando isso para vocês. Então, esses são 2 pontos de vista que eu vejo muito. Os temas, eu gosto muito de propor as reflexões, muito do que eu estou vivenciando, experimentando para vocês. Uma pessoa até ontem me mandou um direct falando assim: mas essa semana vocês só estão falando de criança ferida, é para vender a mentoria. Não é para vender a mentoria. É óbvio que com a mentoria chegando, a gente estuda mais um pouco o tema, volta sobre livros de criança ferida, dá toda uma preparada para a mentoria, e aí com isso, essa semana, o nosso foco fica mais em criança ferida. Mas eu passo muito nas minhas reflexões daquilo que eu estou vivenciando. Então, óbvio, influencia o que está acontecendo, pandemia, a situação atual, mas sim,
mas eu gosto de passar para vocês muito aquilo que eu venho refletindo, o que eu venho pensando para mim, o que eu venho compartilhando na minha terapia e que eu acho que pode ajudar vocês. E aí, como que é a forma que eu me preparo para essa meditação? Desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu contei minha história uma vez no Instagram para vocês, está salvo. Eu aprendi com meu pai, com o Tadashi, a se colocar a serviço, se colocar como canal para as pessoas. Então, no momento em que eu estou na meditação, o meu propósito, o meu objetivo, como eu estou aqui nessa live, ou quando eu estou em um atendimento terapêutico, é ajudar as pessoas. Então, de que forma que eu posso ajudar cada uma das pessoas que está assistindo a live, da pessoa que está tendo um atendimento comigo, ou de que está na mentoria com a gente, essa é a intenção. E aí eu gosto de trabalhar em cima desta intenção. Como eu posso ajudar as pessoas? Seja através da minha vivência, da minha experiência, ou de um conteúdo que eu aprendi, de um livro que eu li, de um curso que eu fiz, de uma mentoria que eu fiz, de alguma percepção, mas sempre a partir deste lugar de poder contribuir e ajudar para alguma pessoa. Isso faz toda a diferença, né? Então, sobre a primeira parte da pergunta, que é sobre preguiça, eu confesso para vocês que na meditação, quando a gente fazia a meditação das 6 da manhã, tinha dia que eu precisava acordar às 5h30, eu tinha preguiça, sim, preguiça de levantar, de acordar. Mas a sensação, depois que a gente senta ali e se prepara para começar a meditação, tudo aquilo desaparece. Realmente tudo aquilo desaparece e vocês sabem disso, a gente não precisa falar. Porque muitos de vocês, eu imagino também, que a hora que o despertador toca, às vezes 5h30, 5:20 para meditar, às vezes tem aquela preguiça. Só que depois que você começa, a sensação muda. Então, sim, às vezes eu sentia preguiça, ou sinto preguiça quando tenho que acordar esse horário e sigo em frente. Sobre os temas, eu concordo muito com isso que o Rafa falou e a Carla também. Eu aprendi muito isso com o Tadashi também. Antes de tudo, como você pode ajudar as pessoas? Põe isso na frente, o resto funciona. Então, como vocês sabem, porque vocês nos mandam muitas mensagens, eu sempre fico atento às mensagens que vocês nos mandam para saber quais são as demandas. Porque as demandas são muito parecidas das pessoas, das mensagens que vocês mandam. Então, eu costumo sempre ficar atento quais são as demandas e aí preparo a meditação, os dias de meditação, de acordo com essa demanda. E vocês sabem que eu, por exemplo, gosto de fazer um dia conectado com o outro, um dia conectado com o outro, como se fosse uma grande escada, que a gente começa no primeiro dia e vai até o último dia. Então, essa é a forma que eu faço, e especialmente quando a gente está na meditação, a gente precisa de uma dedicação maior em relação a isso. Porque às vezes as pessoas acham que é assim, que é sentar e fazer a meditação meia hora. E não é sobre isso. A gente prepara os temas, se prepara para estar ali, muda a agenda da semana para poder estar ali nesse tempo. E o que dá mais trabalho, né? O que demanda mais tempo, são as perguntas que vêm, as interações que vêm depois da meditação. E acredito que tanto eu, quanto o Rafa, quanto a Carla, a gente procura responder todas as perguntas de vocês. Então é algo que toma o nosso tempo, mas com muita alegria. Porque a gente sabe das respostas que vêm dessas perguntas de vocês, o quanto isso tem contribuído de alguma forma. Então a gente responde com o maior prazer. Às vezes a gente demora um pouco, porque são muitas perguntas. Mas é um grande prazer poder estender, porque a meditação não termina ali nos 30 minutos, ela se estende. Então esse é o nosso objetivo. E eu acho que isso que o Bruno falou é importante a gente reforçar. Até quando a gente decidiu criar essa live, por exemplo, do ITK, comenta às quartas-feiras. O Instituto, é óbvio, é uma empresa. A gente tem as mentorias, tem os treinamentos, tem toda essa outra parte também, que é uma parte paga. Tem os atendimentos individuais. Mas qual que é a missão do Instituto? E aí eu acho que todas as pessoas que trabalham no Instituto, toda a equipe de terapeutas e os funcionários da parte administrativa, todo mundo tem muito isso em comum. O que a gente quer é ajudar as pessoas, criar um mundo melhor, criar um lugar onde todos possam ter vontade de viver. E aí, de que forma que a gente pode sempre ajudar o outro? Sempre que a gente pensa em algo para trazer para vocês, criar algo novo, é sempre dessa forma, desse lugar. Como que a gente pode ajudar? E com isso, o Instagram, neste momento de pandemia, desde o ano passado, foi a forma, está sendo ainda, é a forma que a gente tem de estar mais conectado com vocês. A gente não tem como colocar todo mundo numa sala de treinamentos, igual a gente sempre fez, e fazer um treinamento presencial. Isso hoje é inviável. Então, o Instagram é a maneira que a gente tem de continuar com isso daqui. E
junto com isso, foi uma forma de oferecer algo de forma gratuita para vocês que estão querendo entrar nesse caminho, querem se dedicar a isso, mas neste momento não podem, por exemplo, pagar por uma mentoria, pagar por uma terapia ou por qualquer outra coisa. Então, a gente já falou isso várias vezes, eu reforço toda vez que eu estou na live. A meditação é um começo? Querem mandar no nosso direct? Mande, a gente vai responder com maior prazer, com maior alegria. Talvez realmente demore, porque são muitas mensagens, vocês não imaginam talvez essa quantidade. É um número grande que entra e a gente realmente tem outras ocupações durante o dia. Mas a gente tira um tempo todos os dias para poder responder essas mensagens. E às vezes demora 2, 3 dias, mas a gente responde. E é um canal que a gente deixou aberto, né? Isso também eu acho que é um pouco de flexibilidade de você, e foi como a gente fez, se adaptar à nova situação, a novos caminhos e usando de todos esses recursos a seu favor. Então, a gente usou desse recurso da internet, do Instagram, a nosso favor, colocando isso a favor de vocês. Gente, ó, uma delícia. Eu gostaria de falar mais, eu sei que os meninos gostariam de falar mais, mas entra a Meditação Kids agora. Em 4 minutos, a gente precisa parar essa live para que as meninas da Meditação Kids entrem e parece que a gente que é adulto não tem importância, mas as crianças têm feito muita diferença na vida das crianças para dormir quando brigam muito, para foco quando estão na escolinha. Então, a gente precisa encerrar. E quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, tem um monte de coisa que apareceu aí que a gente tá aberto e vamos abrir a caixinha de pergunta de novo na quarta pela manhã e nós estaremos juntos aqui. Desculpem, mas nós precisamos encerrar, tá bom? Um beijo para todos. Beijo. Até Até daqui a pouco na meditação às 8. Tchau, pessoal.